Bom dia, está começando mais um Empreendendo com Elas, aqui na Rádio Paraná Oficial. Hoje, o nosso bate-papo especial e profundo, vamos conversar sobre corpo, alma e consciência. Nossa convidada é Andréia Soares, psicanalista com formação internacional, especialista em consciência corporal, programação neurolinguística, hipnose clínica, inteligência emocional e tantas outras ferramentas incríveis voltadas ao desenvolvimento humano. Bom dia, Andréia, que mulher maravilhosa! Oi, muito obrigada. Começar o dia assim é maravilhoso. Eu que agradeço. Bom dia a você, bom dia, Amanda. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito feliz em estar aqui. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jô. Que bom que você já está com a voz melhor. Já, né? Já está bem diferente Estou de um pouco ontem. rouca ainda, mas Sim. agora eu já posso falar, gente. Ontem, André, essa mulher estava sem voz, mas estava aqui ainda. Uau. E hoje também a gente falou, vamos, se cuida, descansa. Ela, não, eu tenho que receber a Andréia. Dá gengibre. Dari gengibre, já tem gengibre aqui no chá e fui tomar uma injeção. Inclusive, André, eu vou pedir só um pouquinho aqui do teu espaço, claro, para eu agradecer a minha rede de apoio. Mulheres, eu quero que vocês entendam que mulheres apoiam mulheres. Quando eu falo isso, eu estou até arrepiada, porque realmente mulheres têm que apoiar mulheres. Ontem eu estava aqui sem nada de voz, fui para casa, tomei um belo de um café, assim, tomei uma sopa e as redes de apoio começam, André, é incrível. Minha médica, Marília, você é demais. Você me receitou, fez uma consulta ali online comigo, me receitou. Era 11 horas da noite, eu estava indo tomar uma injeção. Uau. Que foram aplicar em mim por causa da conta do dia, da rotina. Foram buscar essa injeção. Amanda foi sensacional hoje montando o roteiro, mandando a foto para você. E também me deu todo um auxílio ontem aqui no programa. E eu só tenho a agradecer e a dizer a Deus que eu sou muito abençoada. Amém. E como essas mulheres me amam e como eu amo essas mulheres. Então, eu digo assim, enquanto Josiane Mota estiver aí, é com mulheres que eu vou falar e é para mulheres que eu vou apoiar. Então, grata a todas essas mulheres que estiveram comigo. E beijo a todas que me mandaram muito, muito, muito carinho ali e muita preocupação. Sou grata. Sim. Agora, vamos continuar o programa, né? Segunda-feira, eu acho que eu já estou aqui falando pelos cotovelos, mas vamos lá. André, eu quero que você comece contando para nós um pouquinho dessa trajetória de vida que é incrível. E assim, posso falar uma coisa para você? Mulher, de cara eu já estou apaixonada em você, hein? Só que eu gosto de homem. Não se preocupe. Não, mas já, é que eu gosto de estar com já mulheres. Criou conexão aqui. Afinidade, né, Isso, Josi? foi a afinidade. Nossa, 5 minutos antes aqui, já... Não, só no abraço já ali. Projeto e pra já temos projetos juntas e foi só bom. o abraço ali, já falou tudo. Que legal, que bom. Conte um pouco para nós aí, para os nossos ouvintes, sua trajetória. Então, ela começou lá atrás, uma trajetória um pouco multidisciplinar. Pouco não, bastante multidisciplinar. Mas é interessante, porque você sabe que uma vez, quando eu estava fazendo agora essa transição de carreira, alguns anos atrás, para essa área da psicanálise, oficialmente, porque, na verdade, no fundo... Então, houve uma transição de carreira. Sim, ótimo você falar isso para as nossas mulheres. Houve. E é Perfeito. sempre um desafio. Muito. Né? E, nossa, então, enfim, vamos lá. E aí, mas daí eu tive um mentor muito interessante num curso que eu estava fazendo em São Paulo, e aí eu comentando, falei, puxa, mas será que vai dar certo por causa dessa história do passado, que não tem necessariamente muito a ver dentro de uma linha tradicional, né, do comercial, do corporativo e tal. Aí ele falou assim, não, teu padrão de pensamento está errado. Exatamente isso que vai te dar um diferencial dentro do mercado de trabalho. Então, é muito interessante, sabe? Porque, então, assim, eu tenho formação na área de educação física, eu fui bailarina profissional, eu tive escola de dança, eu fiz formação em dança. Foi aí a conexão, então. Mas eu também fiz magistério.
Eu também fiz alfabetização. Aí empreendi na área de turismo, um projeto enorme que a gente fez também uns anos atrás, que eu chamei de Curitiba Paraná Show, onde a gente trabalhou toda a história do Paraná com economia criativa, porque eu também tenho uma formação em economia criativa. Nossa. Então, é na área cultural, na área de educação. E aí eu fui para a área acadêmica também, fiquei muitos anos na área acadêmica, na área de consciência corporal, de ritmos, na PUC, na Tuiuti, na pós-graduação. Lá tinha uma pós maravilhosa, que foi a única pós nessa área de dança de salão. Então, eu levava também a cultura ancestral. E assim, junto com tudo isso, sempre voltado ao desenvolvimento humano, à parte de expansão de consciência. Dentro da escola, quando eu tive a escola, era uma equipe de 20 e poucos professores. Então, ali eu já trabalhava dentro da missão, onde eu dizia que a gente não podia ver o ser humano ali neste corpo, e que o corpo era uma ferramenta para se alcançar um outro fim muito maior. E que as 4 coisas tinham que ser trabalhadas juntas, que era o físico, mental, emocional e espiritual. Porque se não for junto, se não for Perfeito, sistêmico, Andréa. não funciona, no meu ponto de vista. Perfeito. E aí, bom, aí eu demorei 12 anos para engravidar por opção, porque eu estava no auge de carreira, curtindo muito o meu casamento. Casei muito cedo, estou há 30 e poucos anos casada. Tenho 2 filhas maravilhosas, um marido maravilhoso. Então, mas trabalhando muito e muito feliz, porque eu amo o que eu faço. Nossa. E aí, 12 anos depois, minha filha mais velha nasceu e eu estava a 1 milhão por hora. Eu estava na graduação, eu estava na pós-graduação, eu estava no projeto de extensão, eu tinha escola de dança, eu tinha companhia de dança e eu ainda ministrava curso na Secretaria de Educação Municipal, fazendo capacitação de professores, e a minha filha tinha 1 ano e meio de idade. Tudo isso no mesmo período, na mesma época? Na mesma época. Como Então, assim? eu estava fazendo mestrado. Mestrado, eu tinha iniciado o mestrado. Por que voltou para essa mulher? Não, quase nada. Porque eu sou ligada, minhas alunas falam, né, as clientes falam, você é ligada 220. Eu sou, porque eu tenho muita energia mesmo, e eu amo o que eu faço. Acho que isso também Conta muito isso. conta Isso é muito isso. isso. É muito importante. E aí, de repente, um dia, eu saindo de casa, tinha dado banho nela e tal. E assim, eu da área, falando dentro de sala de aula na universidade, aqui na PUC, da importância da presença dos pais na formação dos filhos. Muito. Isso, básico, né? Básico. E, de repente, quando eu saí para dar tchau para ela, ela não me deu tchau, ela estava braba. E aquilo me pegou. E aí eu fui muito pensativa, eu fui, e assim, o universo ele é brincalhão, né? E naquele dia era sobre essa aula, que eu estava falando sobre Piaget, sobre não sei o que, falando das fases de desenvolvimento, né? Desses alunos, dessas crianças que esses alunos iam pegar, e paraná. Aí caiu a ficha. E caiu a ficha. Caiu a ficha. Nossa, quando Eu ia caiu falar a isso. ficha, eu terminei, era 11 e pouco da noite, eu voltando para casa, meu marido já tinha colocado ela para dormir, e eu fui chorando para casa. Porque daí você está falando que você não está aplicando. Exato! Eu falei, meu Deus, Aí eu o virei universo aquela. veio. Eu virei aquela pessoa que eu criticava, que era, né, aquelas pessoas que dizem uma Que coisa e fazem outra. Só criticam e não fazem. E não fazem. Eu falei, Sim. não. Aí eu cheguei em casa e conversamos bastante. Naquela semana a gente conversou. E aí, na verdade, eu coloquei na ponta do lápis a questão de custos, né? E assim, ganhava muito bem, né? Mas trabalhava também bastante. Mas daí eu vi que, na verdade, não valia a pena o quanto que eu tinha que gastar para manter uma estrutura onde as outras pessoas estavam criando minha filha. Não era isso que eu queria. Olha, eu até respeito, sabe, Josi, que a escolha das mulheres, eu acho que a questão aqui são as escolhas. Mas eu não posso dizer que eu não acho fundamental que, nos primeiros anos de vida, a mãe, principalmente, ela tem que estar presente. Porque... Olha, Eu entendo isso. Josiane é um eu acho que exemplo é um disso ponto também. polêmico que fica para um outro momento, né? Mas eu digo assim, eu acho que a gente perdeu a mão, tá? Mas vamos lá, voltando. E aí, ali, em comunhão junto com meu marido, eu pedi demissão. Então, em 30 dias, o que eu fiz? Eu pedi demissão da universidade, eu fechei a minha escola. Nossa. E abandonei o mestrado, acabei, não vou voltar, num outro momento eu volto. Aí fiquei só com alguns projetos, que eu tinha flexibilidade de horário, e eu pude realmente
estar presente. Aí mandei babá embora, babá folguista, a empregada, a não sei o quê. Acabei com essa estrutura, entende? E eu estava ali presente, fazendo o que eu estava em sala de aula ensinando. Quantos anos ela tem hoje? Hoje ela tem 19, vai fazer 19 agora. Agora em agosto. Está no 2º ano de medicina. E valeu muito a pena, né? Muito a pena, porque... E aí 3 anos depois, engravidei da minha segunda, da mais nova, que também agora, ano que vem, vai para o 3º. Então, uma que está fazendo a medicina, a outra que é medicina veterinária. Mas você vê a maneira com que elas interagem no mundo. Sim. A estrutura emocional, Sim. a psique formada, como que elas absorveram esta base psíquica de arquétipos de pai e mãe, Sim. e a presença e o exemplo. Isso. Né? É isso. Então é isso. Aí, bom, essa é uma parte importante. Mas Muito importante. Eu escutava que eu era louca, que onde já se viu, eu abri mão dessa carreira. Eu falei, gente, eu não estou abrindo mão da carreira, eu estou abrindo mão de um trabalho. É diferente. Mas eu fui muito criticada, muito julgada, e que, de repente, do dia para a noite, eu era da super mega referência no mundo, agora, mas você só está em casa. Você só está... Nossa, gente... Criar um outro ser humano é o trabalho mais difícil e mais importante do mundo, no meu ponto de vista. Mas, e vamos lá. E simbora. E vamos para o projeto. E o serviço de casa é um mais que teria que ser... Que não termina nunca. Eu digo que professor e dona de casa, do lar, tinham que ter um salário assim, ó, incrível. Sim. Porque ela não é só dona da casa. Faz tudo. A gente faz Ela é dona tudo. da empresa do marido. Exatamente. Ela cuida do ser humaninho ali, que depois ele vai ser o quê? Uma boa pessoa. Exato. Então Você está trabalhando nessa estrutura. E isso impacta, inclusive, na estrutura social depois. Porque Com certeza. A gente está vendo o resultado hoje da desestrutura das famílias, desses jovens. Né? Você está entregando um ser humano para a sociedade Pra ali. sociedade, Como é que você vai exatamente. entregar essa pessoa? E hoje, em consultório, eu também vejo o impacto negativo disso, dessas escolhas lá atrás, que a gente tem que repensar e achar um caminho do meio agora. Sim. Não é nem lá e nem cá, é o caminho do Sim. meio. Né? E agora você também está vendo o que se encaixa para você. Exato. Porque, às vezes, né, André, a gente quer, como é um pouco mais jovem, não que você não seja, mas, assim, a gente quer pegar muita coisa. Hoje você consegue filtrar. Exatamente. Dizer, isso vai ser bom para mim e vai me levar a esse lugar. E tudo momentos. Você vai plantando. Exato. E são momentos. Aquele momento era aquilo. Agora é uma outra fase. Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. E aí, depois veio, aí lá atrás, em 2021, né, que já tinha, a gente estava começando a se recuperar de toda aquela parada pandemia. E tudo. Então, ali eu também passei um ano bem desafiador, estava voltando, né, com os projetos, as coisas acontecendo, né, um ano muito desafiador para todos. E aí, no começo de 2021, eu comecei os meus estudos ali, um pouquinho antes já tinha feito algumas formações, mas ali eu intensifiquei, decidi que realmente eu queria entrar para essa área, né, da área da psicanálise, do desenvolvimento humano, na área de saúde mental. Né? Mas nunca deixei a questão do corpo como ferramenta para isso também, porque esse é um diferencial. Né? E como eu tenho também formação em linguagem do corpo, também a gente tem uma leitura muito sutil, e isso impacta e acelera muito o processo dentro de consultório, dentro desse upgrade que a pessoa faz. Porque hoje eu digo que terapia não é para você ficar fazendo o resto da vida, a não ser que você queira, no sentido de autoconhecimento, de potencializar os seus dons, os seus talentos. Concordo. Mas no sentido de ficar ali rodeando, remoendo um problema, não. Isso, inclusive, a neurociência já mostra que isso é um tiro no pé. Não deve se fazer mais isso. E você cria uma amizade com a pessoa, com a psicóloga e com outros profissionais que não resolve mais a tua vida. Você fica falando do problema, você fica reforçando o caminho neural do problema. Isso. E aí, então, aí você nunca sai do problema. Né? Então, o que eu quero? Eu quero resolver o quanto antes, eu quero potencializar. Sim. Né? E aí comecei tudo isso, daí em 2021, no início do ano, minha mãe faleceu, aí teve depois no caminho mais uma situação familiar, e em março eu estava em casa processando tudo isso, e eu juro para você, só entre nós aqui, eu escuto uma voz dizendo,
vai ver teus rins. E foi um susto, assim. Hoje eu conto já mais abertamente, mas porque eu não tenho mais agora, tipo assim, Andréia, isso se pirou. Pode ser, mas aconteceu. Eu acredito. Pois Eu é. acredito, Andréia. Pois é. Acredito Algo ali extremamente. aconteceu, se foi da minha cabeça, se não Não, foi, não não foi, faz não. diferença. Eu também acho que não foi. Não foi, não foi. Eu olhei para trás porque eu achei que tinha entrado alguém em casa, né? E ali eu levei um susto. E ali o susto foi tão grande que imediatamente eu liguei. Eu não tinha sintoma nenhum. Aí eu liguei para um amigão médico especializado na área. Eu falei assim, olha, será que você pode me ver? Aqueles anjos, né? Isso, exatamente, um anjo da guarda, o doutor Marcos Genari. Aí liguei para ele e ele falou, não, vem aqui que eu te vejo. Aí não tinha nada, clinicamente. Aí ele falou, vamos fazer uns exames? Eu falei, vamos. Aí eu descobri que eu tinha um tumor raro, bilateral, renal. Meu Deus. E, pois é. Então, foi nos meus 50 anos, né, quando eu entrei na menopausa. Menopausa. Isso. Então, nos meus 50 anos, eu estava comemorando a minha segunda vida, a minha segunda chance, porque eu saí da curva. Eu apliquei tudo o que eu sabia em mim e mais um pouco. Nossa, me arrepiei inteira agora. E na hora da cirurgia, o médico, inclusive, disse que fazia tempo que ele não fazia uma cirurgia tão limpa e que eu saí da curva. Porque realmente eu apliquei todos os conhecimentos em mim para fazer daquele desafio, que poderia ter ido para um lado, mas eu falei assim, eu vou fazer, ir para esse, para o que eu quero. Né? E ali foi um renascer, realmente, fênix total. Então, eu estava comemorando os meus 50 anos, chegando do hospital, com a família ali, e tendo que dar conta, né, de filho e das minhas filhas que perderam a avó e toda aquela confusão. Porque você sabe que é o que eu digo, que quando a gente está, a família toda adoece. Sim. A casa vira de ponta cabeça. Sim. Com uma perda grande ali, né? E aí, ali acabou fechando a pós-graduação, que era né, a conexão de trabalho ali que eu tinha mais efetiva. Meu marido também fez uma transição de carreira, então tudo junto e ao mesmo tempo. Nossa. Obrigada. Muita coisa. Muita coisa. Então, ali você realmente você põe em prática o que é empreender na vida, não só no trabalho. Você tem que empreender, você tem que fazer acontecer. É um renascer, é um padrão mental que você estabelece. Sim. Né? É um salto quântico até que você faz. Né? Sim. E isso muda muito também a maneira de você ver as prioridades que você tem na vida. Né? E aí me trouxe muito fortemente esse propósito realmente do que eu queria fazer, que era realmente ajudar as pessoas nesse caminho, porque eu senti, eu sei, eu passei por isso e eu sei por experiência e por aplicação de que eu posso ajudar. Você entrou em todas as fases, Andréia. Todas elas, né? Desde vindo com passando por todo o processo, né, profissional, Sim. onde você para tudo, vou atender as filhas, vou dar esse suporte, volta, se descobre uma doença, perde entes queridos, faz toda a você tem que se reconectar com você. Sim. Quem sou eu nisso tudo agora? Sim. Voltar para trás, você já tinha ido, você teve que voltar de novo. Então, são coisas realmente que só uma mulher, quando passa, pode levar com muito propósito para as outras e ter muita propriedade para falar. Então, aí é aquela coisa de fazer do limão uma limonada. Sim. Né? E uma limonada muito gostosa, porque realmente eu me sinto reenergizada com isso. E aí, hoje, eu estou com vários outros projetos dentro dessa área de saúde mental, mas não deixo a minha dança nunca de lado, mas eu trouxe um outro lugar para a dança, que eu chamo de dança-terapia, onde a gente Já faz... chego lá. E é muito gostoso. Ali é um lugar para a gente desacelerar, para a gente se reconectar, para trazer autoconhecimento, para trazer alegria e serotonina. A gente faz meditação, Nossa, eu não abro mão disso. Você encontrou uma outra pessoa que também não abre mão. Josiane também é a da dança. Uau. Eu danço terça, quinta e sexta. E quando dá, ainda danço segunda e quarta. Tipo, todo dia. Todo dia. Mas é muito bom. Academia tem a dança e faz muitos anos. Uhum. Muitos anos. Eu não abro mão. Maravilhoso, não, exatamente. Eu fiquei agora uma semana sem poder ir para academia e já estou desesperada, porque falta dança. Está faltando alguma coisa no meu corpo. Exato. E eu digo que depois que você faz uma horinha de dança, meu amor, tudo você fala, agora vamos.
Agora vamos. Parece que organiza, né? Organiza. Organiza. Porque o corpo, ele é essa ferramenta, né? Essa consciência corporal, se as pessoas realmente entendessem o propósito que esse corpo pode nos trazer, e trazendo para a psicanálise, né, por exemplo, Deve ser a algo conversa mais do ainda. inconsciente. O inconsciente conversa com a gente através do corpo. Agora eu quero fazer essa dança também. Sim. Vou ter que arrumar um Não, dia mas da vamos, semana. Vamos Nem que fazer seja. acontecer. Eu vou fazer. Vamos sim. Já coloquei como meta. Não, ontem a gente já estava conversando. Olha, Jo, ela é da dança terapia, vocês já vão se conectar. E tá aí. Que legal. Porque realmente, e eu falo isso muito para as mulheres, André, quando eu converso com elas, procure algo que vocês amem e procurem a dança, Sim. mas não precisa ser necessariamente. Procure uma forma de dança. Algo que te O que faz sentido que para faça você. sentido para você. Mas se priorize. Exato. Tire esse tempo para você. Exato. Ali é esse momento que eu faço questão. Agora é você, Isso. né? É aquele tempo para você, Isso. né? E para a gente e trabalhar o merecimento, Exatamente. né? Porque a gente tem, como mulheres, bastante dificuldade, sabe? Muita de trabalhar o dificuldade. merecimento. A gente cuida de todo mundo, Isso. parece que está no DNA. Sim. Sim. Né? E esquece de cuidar da gente. Algumas vão para o extremo oposto, que só olham para si e esquecem de todo mundo. Então, qual é o caminho Daí do é um meio? exagero um também, né? exagero, Porque daí que só são- olha pro umbigo exatamente. e esquece até de fazer parceria com as parceiras. Fica uma coisa até meio narcisista, né? Isso. A família despencando, os filhos tudo largado, mas eu estou linda, maravilhosa. Quer dizer, eu fiz aqui, entre parênteses, uma pequena crítica, mas é o equilíbrio. É o eu sempre equilíbrio. falo, é o equilíbrio. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Concordo Né? plenamente com você. E, Andréia, como que você, com tanta formação, né, você... Deixa eu colocar meu óculos aqui, né? Senão não sai. Une a psicanalisa, né? Aham. Com a linguagem do corpo, a hipnose e a metafísica da saúde. Como essas áreas se conectam no atendimento e na vida de uma mulher empreendedora? Então, é um grande desafio colocar isso como um serviço importante na sociedade. Mas já foi bem pior. Que, como eu te falei naquela época da escola, que eu já falava dessa visão sistêmica, né, as pessoas achavam um pouco esquisito, que saía muito fora da curva. Eu lembro até hoje que os alunos na PUC falavam assim para mim, professora, ou você é louca ou você é visionária. Aí eu falava assim para eles, falei, olha, eu acho que é um elogio os dois. Né? Então, na verdade, olha só, vou tentar ser sucinta, Sim. porque eu tenho uma dificuldade de ser objetiva. Porque eu gosto muito de conversar, né, de informar e contar causos. A psicanálise, né, dentro dessa conexão que fala, que trata desse inconsciente, né, e que aí é essa coisa mais invisível. Então, a metafísica é isso. Né, a metafísica da saúde é essa coisa mais, entre aspas, invisível. Mas por que entre aspas? Porque até algumas décadas atrás a gente não tinha a tecnologia suficiente para comprovar o que alguns sempre falavam que estava ali. Hoje a gente já tem essa tecnologia, a neurociência vem trazendo muita luz para isso. Então você começa a entender de uma outra maneira, né? Então já chego lá de novo na metafísica. Então esse nosso inconsciente, que é esse lugar na mente, que não está no cérebro e não se conseguiu ainda, dentro da nossa visão, né, terrena, identificar onde essa mente psíquica está no cérebro. Tá? Então, o que a gente fala dentro da hipnose, por exemplo, da PNL? Que a gente divide em 3 setores. Né? O cérebro é uma coisa, a mente é outra, mas nós também não somos a mente. Nós estamos acima dessa mente. É como se o cérebro fosse o hardware, a mente fosse os softwares, e nós, acima disso, somos os programadores. A gente tem que aprender a usar a mente, ou, entre aspas, os apps, né, os aplicativos, e o hardware a nosso favor. E não achar que a mente nos comanda. Porque se a mente nos comanda, em vários momentos a mente mente. E isso desencadeia sensações, sintomas, comportamentos, padrões de pensamento, que são as crenças, por exemplo. Se você fica muito ligado a uma crença, você provavelmente vai
ter dificuldades em algumas situações, porque Sim. essas crenças não são verdades absolutas, elas são mutáveis. Até porque você tem que adequar aquilo à tua realidade, às tuas prioridades, quem você é. E muitas pessoas não sabem quem são, já começa por aí. Né? Não tem esse autoconhecimento, é levado por esse fluxo de manada social e cultural. As pessoas, infelizmente, como cultura, mas está mudando, porque eu sou otimista, pararam de fazer perguntas. Nós somos seres humanos que tem duas coisas que eu acredito que fazem parte da nossa estrutura como seres humanos, que a gente não pode abrir mão. Se a gente abrir mão disso, quem somos nós, então? Que somos animais, daí animais. Então, daí fica tudo na mesma régua. Embora, né, os animais, eu amo os cachorros, os gatos, às vezes eles dão mais lições para nós do que a gente é o contrário para eles. Sim. Mas número 1, a capacidade de perguntar, de questionar e ter visão crítica. E a parte do social, do contato físico, energético, metafísico com as pessoas. Nós somos seres sociais. Então, até tem muitos estudos que mostram isso, que nós, na essência, até no sentido de DNA e de necessidades neuroquímicas, nós somos seres sociais. Então, nós estamos vivendo hoje um outro movimento que está tentando nos levar para um extremo onde tudo é online, onde tudo é tecnologia, Sim. né? Todo o movimento das IAs, quer dizer, opa, calma, gente, se a gente não acionar, não acessar a nossa capacidade de questionamento de todo esse movimento, simplesmente porque é uma tendência, tudo bem, é uma tendência, mas e aí? Eu não vou parar para pensar nisso? Eu não vou fazer perguntas? Eu não vou pesquisar? Eu não vou lá atrás para tentar entender o que isso realmente pode causar para mim, para o meu corpo? Né? Hoje, quantas pessoas que estão com dificuldade que eu atendo em consultório, porque de manhã eu estou com a dança terapia, à tarde e à noite eu estou no consultório, com a questão de ansiedade e TDAH. Agora, eu estava num congresso final do ano, agora em São Paulo, de saúde mental, tudo assim, o impacto das telas e da tecnologia nesses sintomas de TDAH e de ansiedade são absurdos, gente. Absurdas. Então, aí a capacidade de aprendizado das crianças. Hoje nós temos, no Brasil, o menor QI do mundo. O QI baixou. É a primeira vez na história que a geração atual tem o QI menor que a geração passada. E ninguém vai parar e perguntar por que isso está acontecendo? Né? Os neurodivergentes, toda essa questão. E aí a gente já vai para a visão sistêmica, onde a metafísica faz parte disso tudo. Mas, assim, a alimentação está péssima. Né? Tem esse movimento enorme agora que está acontecendo, né, com os corantes, né, que ainda estão sendo liberados no Brasil e que em alguns lugares dos Estados Unidos e Europa já não existem mais. A relação que isso causa na saúde mental, na questão de déficit de atenção, autismo e tudo mais. A questão das telas, a questão da desconexão entre as pessoas e entre as famílias, o contato físico, porque não tem como você achar que... Assim, você sabe que um abraço libera uma quantidade gigantesca de dopamina. Se você fica 10 segundos abraçado, você faz uma regulação de dopamina no teu corpo. Se você dá uma gargalhada, a neurociência, tem a terapia do riso, né? Eu faço muito isso na dança terapia. No começo as pessoas acham estranho. Mas quando eu conto que a neurociência já mostrou que se você faz... Mas, André, é ridículo, não estou com vontade de rir. Não importa, o cérebro reconhece do mesmo jeito. Para ele é a mesma coisa. Ele vai liberar serotonina igual. Então, pensa, gente, se eu fico ali 30 segundos dando gargalhada, eu já organizei a minha serotonina, eu abracei alguém que está ali 10 segundos, eu dei uma bela reorganizada e estímulo na minha dopamina. Se eu pego o sol, né, eu estimulo, né, pela minha pineal também alguns hormônios importantes. À noite eu durmo bem, porque isso também é muito importante, que as pessoas preferem tomar medicamento para dormir em vez de organizar o seu sono e a sua rotina. Isso. Então, gente, tudo isso me leva, me motiva a continuar cada vez mais pesquisando. E, na linguagem do corpo, quando eu falo de metafísica,
Essa minha formação veio lá de Hermes Trismegistus, que é da Escola Cristina Cairo, lá de São Paulo, Instituto Cristina Cairo, onde, quando eu conheci essa metodologia e os vários livros dela, a minha vida mudou. Porque eu comecei a olhar para esse corpo e assim, puxa, eu estou com dor de cabeça. Uau, tá, eu vou tomar um medicamento de cara ou eu vou entender que essa dor de cabeça é uma comunicação do meu corpo e do meu inconsciente dizendo assim, você está com muita agitação mental, você precisa organizar as suas prioridades. Você está pensando muito rápido e muito está perdida. Então, organiza. Aí, eu, respiro. A respiração é uma técnica importante também, de regulação. Aí, peraí. Por que eu estou querendo jogar e me preocupar com coisa que é para o mês que vem, com coisas que é agora, neste aqui e agora? Então, aí você traz o aqui e agora, você traz a presença, você organiza, a tua dor de cabeça passou. Você não tem, diminui a ansiedade, você não precisa tomar medicamento, e você conhece teu corpo, e você tem o controle sobre isso. Nem tudo a gente tem com esse nível, mas é um caminho já. Já é um caminho onde você já vai, tem algo aqui, que vai trazer um poder muito grande para mim. Né? E nesse meio, né, onde para hoje tudo é remédio, as indústrias não gostam muito, né, que esse conhecimento se expanda, que esse conhecimento chegue de verdade como uma ferramenta real. E ela é real. Sim, porque é a empresa mais milionária que tem. Bilionária é a farmacêutica. As farmacêuticas. Então, você entender, por exemplo, né, que uma diabetes pode ser amenizada ou até eliminada do teu sistema com um novo padrão mental de pensamento e de comportamento, isso é a metafísica da saúde. Porque você entende, aí entra a psicanálise, porque aí você joga lá pela questão de entender esse inconsciente, como que foi a absorção de você como criança em relação a esses arquétipos mais importantes, que os arquétipos a gente já traz Jung também, que eu gosto muito. E aí você começa a juntar todo esse quebra-cabeça e ali você, através da hipnose, por exemplo, você muda um padrão mental, você muda um padrão de sentimento, muda a energia, muda a frequência e tudo começa a mudar. E o teu corpo responde a isso. Porque as nossas células, o nosso DNA, embora, né, muito dizendo que não muda, que não cura, que é genético, não tem que fazer, hoje não é mais assim. Não. A epigenética veio para, tipo, bum! Quando você... O que a epigenética fala, de maneira sucinta, né? Quando você tem um padrão mental repetitivo, comportamental, familiar, você vai repetir também as doenças. Quando você ganha um conhecimento através do teu corpo e você quebra o ciclo, esse DNA, primeiro que você pode gerar uma autocura, e essa informação proteica do DNA não vai se repetir para a próxima geração. Pum, você quebrou a tal da maldição familiar genética. A maldição hereditária. A maldição hereditária genética. Quer Nossa. dizer, então, olha que lugar maravilhoso que nós estamos hoje, né, com esse lugar de tanta informação, mas bate de frente com esse, né, tradicional, com essa coisa, às vezes, até imposta, né, porque a gente sabe que, infelizmente, né, tem alguns médicos, alguns profissionais corajosos que estão, inclusive, denunciando quanto de dinheiro que tem por trás dessas verdades absolutas das revistas científicas e dos congressos. E isso é um problemão. Né? E você não consegue conversar com isso com todo mundo, porque as pessoas acham que você está viajando. Mas alguns bem corajosos, umas pessoas bem corajosas, homens e mulheres, tem mulheres maravilhosas, tentando também trazer este questionamento. Sim. Sabe? Vamos dar uma parada aqui, olhar um pouquinho para isso? Sim. Né? Follow the money. Né? E aí é todo esse universo que está se abrindo. E eu sou encantada com tudo isso, porque eu sei que eu posso ajudar e eu posso trazer essas ferramentas que são ferramentas práticas. Porque, às vezes, a psicanálise, só ela por si só, ela fica muito na teoria. Né? Aí você estuda anos Freud, anos Jung, anos Lacan, anos... Ok, mas isso é muito acadêmico. É importante, mas eu gosto da prática. A prática. A prática. Então, é trazer todo esse conhecimento como ferramentas, que eu gosto de criar muito
ferramentas para poder entregar para as pessoas, para que elas usem no seu dia a dia. Ah, Andréia, mas aqui, não. Então, tenta isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí é por isso que eu tenho essa sou meio que multitarefas, multiformação. Porque aí nem toda ferramenta funciona para aquela pessoa. Sim. E aí eu tenho que ter um plano B, um plano C, um plano... Entende? Para ir adaptando a essas realidades. Inclusive, Andréia, falando aqui para as nossas mulheres empreendedoras, como elas podem fazer para identificar quando elas estão ali emocionalmente sobrecarregadas e que elas estão precisando ali desacelerar no empreendedorismo delas, como nós falamos com mulheres empreendedoras, o que você pode orientar para essas mulheres? Então, é um ponto nevrálgico, né, essa pergunta, e bem interessante também, importante. Porque eu me vi nesse lugar, eu me vi nesse conflito interno, naquele momento lá onde eu tomei a decisão de dar prioridade naquele momento para a família. E ali assumi, inclusive, o risco, porque não foi fácil voltar para o mercado de trabalho. Você com quase 50 anos, eu vou fazer 54 semana que vem, mas na época, com 40 e poucos, o mercado, ele te julga, ele acha que você não é mais competente porque você não está mais produzindo o que o mercado espera. Então, mas aí é que eu digo que o autoconhecimento, ele é muito importante nesse sentido. Porque você tem que estabelecer prioridades. E para você estabelecer prioridades na tua vida, você tem que se conhecer. Você tem que saber o que você quer de verdade para você. Porque muitas vezes você está tão no flow da coisa que, de repente, lá na frente, você acaba adoecendo e olhando para as pessoas que você ama, teu entorno, doentes também, e não só fisicamente, mas, às vezes, emocionalmente. E aí você fala assim, tá, e o que está da minha vida agora, nesse momento? Será que valeu a pena? Então, o que vale a pena para você? O que de verdade você quer? E, a partir do momento que você não perde este posicionamento crítico em relação ao que o mercado de trabalho está te pedindo, está te demandando, você se perde. E é nesse momento que você se perde onde a gente vê mulheres maravilhosas, incríveis, mas elas estão emocionalmente mal, com as famílias desestruturadas, ausentes, bebendo pra caramba, porque tem vários estudos mostrando que mulheres executivas são as que mais estão bebendo. Sim. Né? Então, a questão do álcool é outro assunto também. Ansiolítico, remédio para emagrecer, porque não dá tempo de cuidar da alimentação. Então, aí eu entro para coisas que eu não quero nem saber qual é o efeito colateral. Isso. Mas eu tenho que estar magra, linda, sem nenhuma ruga, porque, gente, a ruga, eu não sei se eu sou meio louca da cabeça, mas ela marca a minha história. Eu tenho orgulho dessa história, desses desafios, dessa... Claro que eu não quero ficar feia, eu gosto de ficar bonita e de me cuidar, eu sou super vaidosa. Mas qual é o equilíbrio disso? Exatamente. Eu tenho que prestar satisfação para quem? Para uma sociedade, ainda mais a gente que está exposta, você que está na mídia e tal. Puxa, como é que eu faço isso? E é nesse momento que eu acho que as mulheres acabam se perdendo e vira daí... em vez de ser uma sequência, uma carreira, uma história de prazer, de conquistas, de aprendizado, vira uma coisa de sofrimento. E aí a gente escuta muito, né, nos trabalhos, na roda de conversa, assim, eu estou esgotada, estou cansada. É realmente algumas crenças, né? Para eu ganhar dinheiro, eu tenho que me ferrar sempre. Tem muito questionamento hoje também dessa questão da produtividade, que você tem que estar à disposição 24 horas por dia. Puxa, sério isso? Você tem que mesmo? Mais as metas que você tem que... E mais as metas que você tem que cumprir. Tem que cumprir. Gente, é uma loucura. Ninguém vai parar para olhar para isso e dizer, para, vamos repensar, porque isso está tendo impacto. E quem que está ganhando com isso? Se você for ver o povo aí de Vale do Silício, por exemplo, gente, o povo não são mais seres humanos. Não são. Porque tudo é em prol dessa produtividade, tudo é em prol do dinheiro. E eu não estou dizendo
que o dinheiro não é importante. Eu não acho que, bonito, vamos viver. Não. O dinheiro é importante, sim. Ele traz liberdade. Precisamos dele. Precisamos dele. Precisamos Pra dele. tudo, Pra precisamos tudo. hoje. Pra tudo. Né? Mas aí é que eu digo. Então, como que, né, respondendo agora essa questão de uma solução, eu acho que passa por um questionar, passa por um autoconhecimento, passa por você reorganizar as prioridades e se trazer como foco para o meio. Você tem que se olhar. Se entender, saber o que você quer. Mas se você não se permite isso, e se você não acha que você merece, então aí eu digo que também vai procurar uma ajuda terapêutica. Porque antigamente, quando se procurava uma ajuda terapêutica, você é louca. Não, cara, hoje é importantíssimo. Hoje vai te ajudar a conseguir dar conta de tudo com leveza. Porque a gente dá conta. Damos. Eu não dou conta de tudo. Não, eu acho que a gente dá. E fazer dar conta de tudo também passa pelos nãos. Sim. Que é mais difícil do que dizer sim. Sim. Exatamente. Falei muito, baguncei ou deu para entender o pensamento aqui? Deu para entender, sim. Super importante essa tua fala para a gente, inclusive, trazer, como você trouxe no começo, a tua história para inspirar as mulheres que estão nos ouvindo hoje, porque nós falamos com mulheres empreendedoras que talvez estejam passando agora por aquilo que você passou e não sabem ainda como sair. Então, foi fundamental você trazer primeiro a tua história e agora trazendo essa solução, essa alternativa, essa questão do equilíbrio para as mulheres empreendedoras conseguirem ali equilibrar vida pessoal com trabalho, com empresa, com saúde também. Então, muito importante, Andréia, é o que você está trazendo para as nossas mulheres aqui, as mulheres empreendedoras. Porque é como você falou, Josi, é procurar essa rede de apoio, mulheres apoiando mulheres. Né? Então, esse projeto que vocês têm aqui, né, e todos os outros, eles são importantes exatamente para isso, para que a gente possa ter apoio. Sim. Porque eu recebi muito apoio também no período ali da cirurgia, de todo esse processo. Né? A minha mãe tinha falecido, meu pai também faleceu há muito tempo. Minha avó faleceu agora também o ano passado, retrasado. Quer dizer, então eu da hierarquia feminina, agora eu estou no topo. Sou a matriarca. E, então, é essa rede de apoio. Essa solução, entre aspas, que eu coloco aqui dentro da minha história, eu digo que não é uma verdade. É uma perspectiva dentro do que aconteceu comigo. Né? Mas eu acho que é a linha de raciocínio que você tem que trazer para a tua vida e buscar ajuda, buscar essas redes de apoio, estabelecer prioridades, né? Porque a questão também dessa coisa de que você trabalha muito porque você quer dar o melhor para os teus filhos. Vamos pensar um pouquinho nisso? Né? Porque, às vezes... Vamos pensar um pouquinho nessa régua. Nessa régua, né? Porque você não está presente, mas você dá a melhor roupa de marca, o melhor telefone. Será que é isso mesmo? E o que é o melhor que eles querem receber? Exatamente. Eles não sabem. Mas dentro da psicanálise eu posso, e até na minha formação lá atrás de magistério e tudo mais, tenho certeza que não é isso que eles querem, não. Tá? Eles querem a presença, eles querem você, eles querem a tua disponibilidade emocional. E como é que você pode entregar isso se você está sempre esgotada? Está sempre sugada por tudo isso. Né? Então, vamos pensar nesse tudo isso. Né? O que eu posso? Porque quando eu pedi demissão, eu mudei todo o meu status ali, social, econômico, financeiro. Sim. Eu abri mão de algumas coisas e, olha, faria tudo de novo, tá, gente? Faria tudo de novo. Tá? Porque aí você repensa tanta coisa, sabe? Enfim, né? Nossa, eu fico horas. Mas é para falar. E você está vendo que é por isso que eu gosto de trazer mulheres reais para o programa. Todos os dias, justamente, não desmerecendo as nossas mulheres influenciadoras, mas eu gosto de estar com mulheres que têm trajetórias de vidas assim, como uma outra, né? E se veem, né? Então, essa a proposta, é trazer mulheres reais para ser falado. É isso aí. Que bom. Eu agradeço
a oportunidade de estar contando aqui um pouquinho e sempre sem perder esse propósito, né? É isso. Que é poder dizer assim, olha, tem um caminho, sim. Tem um caminho, né? Tem um caminho e nada fica igual por muito tempo. Tudo, o mundo é redondo. Mas quanto mais a gente tem esse conhecimento, essa organização, quando novos desafios aparecerem, não vai ser um problema, um sofrimento. Exatamente. Você está preparada para olhar para Sim. aquilo. Aí você tira de letra. E aquilo vira um aprendizado, não vira um problema. E viu que passou tão rápido Uau. que já deu 11 horas. Vamos fazer um intervalo. Voltamos para o segundo bloco. Show. Depois voltamos para o segundo bloco com essa mulher incrível que está aqui comigo, a Andréia, falando muito sobre saúde, né? Sobre o corpo da mulher, sobre estarmos em envolvimento, precisa. E eu quero que a Andréia agora fale um pouquinho sobre a dança corporal, que é algo que eu amo. A gente falou no primeiro Sim, bloco, mas eu queria que você trouxesse mais um pouco, Andréia, até para as nossas mulheres entender, né, como que funciona isso, como que é esse trabalho incrível que você também faz aí com nossas mulheres. Que legal. Adoro falar sobre esse... Não deixa de ser um propósito também, né, esse trabalho. Então, porque assim, aquela frase que todo mundo conhece, que o corpo fala, é verdade. Mas eu acho que as pessoas têm um entendimento até um pouco raso sobre o quanto de verdade esse corpo fala, né? E o quanto ele é uma ferramenta para você se autoconhecer, para você desbloquear, para você curar, para você liberar, para você conectar, para absolutamente tudo. Então, assim, o que acontece? O que eu fui sentindo? Eu trabalhei muito tempo também em área de gestão de academia, além de ter a minha própria escola, mas eu também vim tanto da educação física lá atrás, como também da dança. Então, é uma área de profundo conhecimento também. Mas eu comecei a perceber, principalmente ali no período onde eu tive a minha escola, que tinha um nicho bem interessante ali de pessoas que queriam a dança numa outra roupagem, né? Correto. Não aquela coisa da música da moda, da dancinha da moda, aquela coisa meio automática, né? E aí, então, nessa época, eu fui desenvolvendo essa ideia, aonde, inclusive, eu trabalhava cromoterapia. Na sala lá da escola, a gente tinha todas as frequências ali de luzes. Então, eu trabalhava aí, né, conversando muito, conheci muita coisa também com a professora de yoga. Até hoje também faço yoga. Porque é uma outra percepção. Você fala deste corpo, onde esse corpo está integrado em tudo, onde tem uma frequência, onde nós somos energia. E aí junta com todo esse conhecimento, né, da área da saúde mental, da psicanálise, do inconsciente, da hipnose. Então, é muito rico tudo isso. E aí eu coloco tudo isso nessa atividade, nessa proposta, onde as músicas são de alta frequência. Então, vamos lá, deixa eu tentar entender. Por que quando você tem... Isso é um pequeno exemplo que eu vou te falar. Eu falei agora no bloco passado sobre a dor de cabeça, né? Por exemplo, dor de estômago, né? Eu tenho uma dor de estômago que eu não melhoro nunca. A pessoa, normalmente, que tem dor de estômago é uma pessoa que tem dificuldade de delegar as coisas, segundo a metafísica da saúde. Né? Então, tem toda uma explicação e um caminho por que se chegou a isso. Né? Mas aí a ideia não é aprofundar, é só trazer o entendimento num primeiro momento. Mas, olha só, a gente sabe pela neurociência e até pela hipnose que quando você entra em determinados tipos de ondas cerebrais, você está suscetível não só com a parte cerebral, mas também com todos os outros sentidos do teu corpo, absorvendo todas aquelas informações. O teu racional, na verdade, ele consegue absorver e processar apenas uma porção minúscula de bits por minuto, por segundo, de informação. Mas o nosso corpo, por exemplo, aqui agora, ele está absorvendo, através de todos os outros sentidos, milhões, bilhões de bits de informação. E aí, para onde que vai tudo isso?
está indo para esse inconsciente. Na psicanálise é inconsciente, na hipnose é subconsciente, né? Na PNL. Então, isso fica registrado de alguma forma. A gente sabe que hoje não fica registrado só na memória, ou só na mente, ou só no cérebro. Ele está em todas as células. Então, as células conversam o tempo todo com tudo. Na medicina integrativa, a gente sabe que, tratando, às vezes, um dente, eu trato um órgão. Porque tem conexão neural, aonde que parte do dente, que segue uma sequência que está ligada a um órgão, que está ligado a uma vértebra, que está ligado lá na ponta do pé. Às vezes, para você tratar uma dor de cabeça, uma dor de cabeça tensional, você tem que soltar a panturrilha. Solta a panturrilha, resolve o teu problema tensional na cervical. Sim. Né? Então, são vários exemplos que eu estou dando da importância. Sim. Mas aí você está lá fazendo uma atividade, uma dança, onde você entra em onda alfa. Porque o corpo pode, através de movimentos mais sutis, movimentos específicos, que eu aprendi muito isso quando eu trabalhei com a dança africana. Todo movimento tem um porquê. Ele tem uma simbologia, ele tem uma conversa que acessa esse inconsciente. Então, eu aciono este movimento, esse corpo, trazendo essa conexão. E aí, com isso, e o fato de ser uma música de alta frequência, você se entrega, você está ali feliz, você está, entre aspas, até viajando. Quando você entra nesse lugar, eu estou viajando, de tão legal que está aquilo, que você desliga mesmo, você entrou em onda alfa. Quando você sai da delta, que é o racional dia a dia, você entra em alfa e você está com uma música que a melodia pode ser muito legal. Olha, outra coisa também, né, da minha história. Eu sei tocar piano, sei tocar percussão, eu fiz teoria musical, eu toco flauta. Nossa! Tudo junto e misturado. Então, por isso também que eu trouxe isso para a dança-terapia. Aí, a música, ela é legal na melodia, mas ela está falando do quê? O que essa música está falando? Que a mulher, ela sofrência é normal, que tudo bem, né? Que tipo assim, porque eu não sei o que lá, a música da sofrência. Trocada por outra sou trocada por outra normal, que eu tenho normal. que levar chifre é normal, que eu tenho que correr atrás, porque Isso. o amor, né? Falando que ontem foi o dia, que o amor é sofrer, que eu tenho que fazer me doar para o me outro doar e não para mim, porque não Exato. existe uma música assim. Exato, mas todas as músicas são Todas as assim, músicas. fora as músicas onde traz toda uma sexualidade promíscua, Sim. deturpada. Sem letra nenhuma. Sem letra nenhuma, só jogando a imagem e as conquistas da mulher no lixo. no lixo. E a moçada não consegue raciocinar Não, o que embora está repetindo, absorvendo. Bora tocar isso, gente. Tá, Isso que é importante. exatamente. E aí o que acontece nesse momento que você está em onda alfa? Aquilo está entrando como flecha no teu Sim. subconsciente. E aquilo vira um padrão mental sem nem você perceber. Sim. E pode até gerar um sintoma e uma doença no teu corpo. Então, aí se você fica o dia inteiro escutando esse tipo de música, por mais que a melodia seja legal, daqui a pouco você vai perceber que os teus relacionamentos na vida real são um lixo. E que você está sofrendo. E que em tudo, todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. No teu trabalho, na tua família. Amizade, as amigas que você acha que confia é a primeira que te dá rasteira. Exato. Então, Porque traição é algo que o teu subconsciente absorveu, que é normal, que faz parte. E aí isso vira uma crença, vira um caminho neural que se transforma numa sinapse, que transforma numa frequência, num comportamento, e está feita a confusão, e você não está conseguindo ler, perceber isso em você, no teu corpo, em todos os teus padrões, que aparece não só no comportamento e na mente, mas aparece no teu corpo também. Então, esse trabalho de dança-terapia vem para trazer essa ferramenta de autoconhecimento. E aí você começa a fazer as transformações. E até essa semana, né, num grupo que a gente estava conversando, né, de trabalho, de mulheres, até vai ter uma roda de conversa, né, que eu falei para você no dia 24, elas estavam falando assim, ontem até essa minha aluna falou assim, André, tem lugares que eu não consigo mais ficar. A energia me incomoda. E aí eu falei, tá tudo bem, porque faz parte desse processo de autoconhecimento. Por isso que tem pessoas que não querem encarar o autoconhecimento, porque elas não querem fazer as transformações necessárias. Elas não querem fazer o upgrade da coisa, porque vai ter que desapegar, mexe em tudo, vai ter que desapegar de um monte de coisa. Vai ter que liberar um monte de coisa. Que aí realmente você faz um upgrade, porque tudo é energia, tudo é frequência, né?
E aí, pessoas que antes faziam parte da tua realidade, daqui a pouco não faz mais sentido. E você tem que dar esse próximo passo. E, às vezes, você tem que fazer um luto para fechar esses ciclos. Né? Às vezes, são ciclos bons, porque ciclo bom também, às vezes, a gente fecha. Um ciclo de trabalho. Gente, eu adorava aquele trabalho. Pois é, mas fechou o ciclo. Agora apareceu uma outra oportunidade. Que você também tem que ir fazer isso. Também tem que Apareceu a oportunidade, só vai, porque a oportunidade ela chegou. Você chegou é porque você tem merecimento. Exatamente. Você está frequenciando dessa forma. Então, Né? encerra aquilo ali. Encerra, faz o vai luto pro do outro. ciclo, né? Processa, traz o aprendizado, agradece e passa para o próximo nível. E isso é em tudo. E muitas... E eu ajudo muito, né, em consultório também nesse processo, né? Desse novo momento. É porque às vezes chega ali uma oportunidade para você e você fica naquele pensamento de escolha. Sim. Você ainda fica processando. Só que assim, meu amor, ou você vai ou você vai. E eu vou dizer uma coisa para você. A zona de conforto é um ofurô de cocô. O furô de cocô é o seguinte, que nem a minha professora Cristina Cário fala, ela é quentinha, mas é uma merda. Tô na M, mas tô quentinho. Tô na M, mas tô quentinha. E como é que você sai desse furô de cocô? Porque o desconhecido, que é a mente, aí vem a psicanálise de novo. A mente, ela sempre te leva para o que é conhecido. E o que é conhecido? Uma infância legal, uma infância que não foi tão legal. E aí você vai ficar repetindo esse padrão a vida inteira, porque a mente vai te levar para esse lugar. E se você não conhece, você vai continuar repetindo o padrão. Entende? Então tá tudo junto e misturado. Não é uma coisa só. E aí vem a dança. E aí vem a dança como uma ferramenta. Como uma ferramenta. Uma ferramenta prazerosa. Uma ferramenta que vai te liberar serotonina, que você sai de lá, sabe, feliz, tipo, uau, você recarrega para a semana inteira. É impressionante. E vou falar uma coisa para você. É impressionante, gente. Mas a dança deixa você feliz, deixa você confiante e deixa você se achando a tudo. Exato. Agora, vou até fazer um parênteses aqui, né? Não é toda dança. Não é toda dança. É. Né? Porque aí entra dentro disso que eu trouxe, né? Às vezes, a moçada quer a dancinha da moda, aonde vai lá até o chão e faz movimentos aonde está estimulando muito determinados centros de energia corporal e vai desregular todos os outros. Então, onde você está trabalhando muito o teu chakra básico, né, com movimentos muito sexuais exacerbados, você vai gerar muita raiva, energia de raiva, uma energia excitatória de raiva. Né? Embora possa achar que seja uma energia sexual, não é. Né? Você vai estimular um comportamento de revolta, de raiva. Então, qual é o ponto disso? O profissional tem que entender um pouco disso. Sabe? Para primeiro ele saber que tipo de mensagem, de informação ele está abastecendo essa turma, esses jovens, né? E que tipo de estímulo energético ele está acionando, porque aquilo vai ter uma consequência. Aquilo é um conhecimento para quê? Eu estou fazendo... Então, é um outro nível de raciocínio para se criar uma metodologia que eu acho que hoje se faz necessária. É uma consciência diferente. Temos que expandir a consciência, temos que entender hoje de uma outra maneira e questionar. Eu que também vim, né, desse meio cultural e da arte, gente, os artistas que são artistas de verdade, eles têm dificuldade em conseguir espaço e ganhar dinheiro. Né? Nesse projeto de dança criativa lá do Curitiba Paraná Show, eu trouxe só artista local para trabalhar no evento, com composição, até junto com um colega meu, que é um tremendo artista, que é o Saulo Sou. A gente criou uma música de Curitiba junto, compus junto com ele. A gente sempre conversava muito. Onde estão os artistas de verdade? Não tem espaço, porque se você não coloca a produção acima do teu talento, às vezes você não tem voz. E é esse tipo de produto de massa que é o que vende. E aonde que a gente vai parar para começar a questionar isso? Você pega um artista local, né, que faz um evento aqui, às vezes ele tem dificuldade de público. Sim. Mas você pega uma mega, não sei das quantas, não sei o quê, paga R$2.000 para ir no evento, onde o show, às vezes não é nem show, é um rito, que eu não sei nem para que serve esse rito. Né? Algum propósito tem, mas ninguém questiona também.
Porque é mais legal você postar lá e colocar no Instagram que você estava ali fazendo parte daquilo, mas você não sabe nem do que você estava fazendo parte. Que aí é um outro assunto aí que faz parte desse movimento de transição planetária, né? Que é um outro assunto bem interessante também, Josi. Porque são umas energias novas aí que estão entrando, que isso é cósmico, isso é astronômico, né? Que são as tempestades solares que a gente está vendo, isso está mudando a frequência Schumann do planeta, e isso está impactando na psique. Sim. Né? Então, é um outro lugar também aí de... Ixi, e vamos que vamos. Andréia, e você falando, né, sobre os tipos de dança, pode explicar para a gente o diferencial da dança terapêutica, a música, são os movimentos, o que traz? Uhum. A dança-terapia, na verdade, é um nome que já existe no meio da dança, né? Mas eu acabei deixando Sim. assim, né? Mas é um método realmente que eu trago diferenciado. Então, são os movimentos, né? Então, partindo dessa ideia que eu te falei, que os movimentos eles são simples, para que você realmente possa desligar. Você não tem que ficar se preocupando em olhar para o professor o tempo todo. Você não copia aquela dancinha pronta. Né? Tem os benefícios? Tem, mas eu trago uma outra opção. Né? Então, são movimentos relativamente simples. Não tem muito detalhamento coreográfico, para que você possa sentir o movimento. Quando você tem sequências muito curtas e muito movimento coreográfico, né, você ali acaba colocando muito a mente acima da percepção do corpo. Né? A não ser que seja um bailarino profissional, que aquilo repetiu tanto por causa de um espetáculo, que acaba também aí absorvendo. Mas numa aula ali de 1h30, 2 horas, senão, né, o objetivo é soltar. Então, tem uma simbologia desse movimento. Os movimentos também são pensados para estar estimulando os centros de energia do corpo, que quando eu falava isso na universidade, era aí que o pessoal falava que eu era maluca, né? Que eu falava dos chakras, né? Ah, mas isso, não sei o quê. São os centros de energia do corpo. Hoje a gente já sabe, é mensurável, né? Não tem mais o que questionar, está aí, a gente sabe. E sabe que essas energias... Porque é que a cultura oriental sempre soube, né? Sempre. Sempre soube. Sempre soube. Então, esses movimentos também conectam a esses centros de energia. As músicas... Eu trago vários estilos de músicas. Primeiro, para trazer alegria, para trazer aquela memória afetiva gostosa. As músicas, as letras são importantes. Eu me preocupo muito com essa questão daqui que a música está trazendo. Então, de repente, na aula, eu passo de um baita de um bolero para uma salsa muito maravilhosa. E, de repente, eu entro para uma outra música mais... atual, um sambão de raiz daqueles, entendeu? E de repente eu termino com um mantra e uma música também né, uma música frequencial. Então a gente vai passando por todas essas experiências e os estímulos são enormes. Então você vai acionando e no final a gente faz as meditações, a gente faz uma espécie de uma reprogramação consciente, né? Sim. Onde a gente fala de merecimento, né? Faz a projeção de metas e objetivos. Porque outra coisa bacana também é que o nosso inconsciente ele não se comunica pela linguagem normal. Ele se comunica por sensação e imagem. Então, para o inconsciente e para a mente, não faz diferença se aquela imagem que você está criando, aquilo é real ou se não é real. A mesma história do sorriso. Aquilo é. E se você ainda coloca a emoção, a sensação junto, aquilo gera uma verdade. Quem fala muito, né, de cocriação, que não deixa de ser uma cocriação, é o Dr. Joe Dispenza, que é outra pessoa que eu admiro muito, também porque é uma pessoa que fala de algo, de um método, tem pesquisas enormes nos Estados Unidos mostrando, mas ele aplicou em si e se curou. Ele sofreu um acidente de bicicleta, ele quebrou várias vértebras. E ele se curou de todas as vértebras. Ele regenerou as vértebras. Uau! Entendeu? Quem que faz isso? Tem pessoas que fazem isso. Então, é esse tipo de pesquisa e de método que eu estou sempre buscando, estudando, tendo oportunidade, eu estou indo atrás, e isso eu trago aí também para a dança-terapia. E aí vira um combo, né? Sim. Vira um combo de tudo. Sim, Que eu importantíssimo. estou chamando de dança-terapia. Sim, Né? perfeito.
E recebemos uma mensagem aqui no nosso Instagram, na nossa live, da Cláudia Cardoso, que ela diz: muito interessante o assunto de hoje, estou aqui acompanhando, um beijo para vocês. Obrigada, Ô, Cláudia. que legal. Obrigada, Amei. Cláudia. Obrigada. Beijo. Já fica aqui o convite para você também vir para cá, para também conversar, porque aqui não é uma entrevista. É uma conversa. É uma roda de Uma conversa. Uma roda de conexão. De conexões. Sim, de É isso. expansão. É. É exatamente isso que eu gosto de trazer para as nossas mulheres, para que elas realmente consigam, porque com essa tua fala, você está vendo que as pessoas começam a entender e a querer conhecer. É sobre isso. É. Não é uma pergunta. Uma palestra, Não, uma coisa. Uma pergunta e resposta. É, Não. eu sempre falo que informação boa é aquela que a gente compartilha. Aí é ótimo. Porque qual é o sentido de você saber das coisas e você... Exatamente. Não, eu não posso, porque vai a pessoa, né, o meio corporativo, vai roubar a minha ideia. Ai, gente, eu nunca pensei assim. Eu acho que as ideias precisam ser compartilhadas e Isso. entregues e expandidas Isso. e colocadas em prática. Sim, Né? sim. E para isso a gente Exatamente. precisa de rede de apoio. Exatamente. Rede de apoio. E se permitir também, né? Se permitir. André, Verdade, Júcia. você também tem que isso. Porque nada disso é possível se eu não quiser estar nesse movimento. Uhum, Né? E às vezes eu vou, assusto e me fecho. E não é isto. uhum. É eu entender o que você pode estar trazendo para mim de benefícios, de cura, Uhum. de propósito, de parceria. Né? E, claro, cada mulher tem o seu tempo. Sim. Isso a gente sabe. Mas é importante se deixar também, né? Se descobrir. Se descobrir sem muita autocobrança. Exatamente Primeiro isso. é autoamor. A autocobrança não ajuda nesse processo, porque E- cada um tem o seu processo. Exatamente. E é sair, muitas vezes, do CLT É. e falar agora para mim, nesse momento eu não quero mais isso, mas eu vou me descobrir num curso, vou dar sequência naquele estudo, vou dar sequência naquele projeto que eu tinha, que é incrível. Então, é sobre isso também, Exato. né? Nos permitir. E Sem comparar. sem Um comparar. compadre meu falou uma vez, né? Que a partir do momento que você se compara, você já perdeu. Exatamente. Sim. Que muitas vezes é erro nosso como mulher. É. Nós temos que estar sempre nos comparando com outras Comparando mulheres. e competindo. Competindo com outras não, mulheres. Não. E lá, no dia do evento da Cláudia Raia, que eu não vou deixar de falar, Aham. ela falou sobre isso. Sim. Mais união e menos cobrança entre mulheres. Sim. Nos permitir, sabe, uma apoiando a outra. Uhum. A questão da menopausa é isso. É uma mulher que tem que apoiar a outra. Uhum. Né? São os momentos que nós vamos começar a viver e que tem que ser falado. É. Mas em união. Porque eu sozinho não vou conseguir. Mas com outra, com outra, com outra e com outra, a gente E consegue. sempre uma vivência de uma vai ajudar na história da Exatamente outra, isso. né? Que é um pouco que a roda de conversa tenta Sim, trazer, sim. né? No processo terapêutico. E a Cláudia comentou aqui, conheci vocês através da Eliege, a convidada de ontem. Agora já sou ouvinte e seguidora. Parabéns por esse espaço. E ela também comentou sobre a dança. Ela disse, eu faço dança de salão. E é maravilhoso interagir com o outro. Olha aí, que bacana. Maravilhoso, maravilhoso. É exatamente Obrigada, isso. Cláudia. Que bom. Cláudia, Parabéns. que bom. Obrigada por esse carinho aí. Já está virando aí mais uma das nossas mulheres que estão nos seguindo, nos acompanhando e falando. É isso mesmo. Manda aí a sua pergunta, o seu comentário. É isso que a gente quer. Fazer esse movimento com mulheres. E dizer que uma vai ser sempre a voz da outra. Sim. Mesmo rouca, Mas é que vem Mas do serei. coração, vem do coração. exatamente isso. É. Mesmo rouca. Ontem a Amanda foi a minha voz, hoje ela está sendo a minha segunda voz aqui. Aham. E é sobre isto, sabe, Andréia? É trazer esse momento cada vez mais forte. Sim. Para que, não desmerecendo os homens, como eu sempre digo, precisamos dele, 50-50, Exato. mas que eles também nos entendam e que nos ajudem a passar por muitos processos, Uhum. né? Da maternidade,
da descoberta aí com a menopausa, com a velhice que nós temos que aceitar. Mas sabe, Josi, essa questão, né, dos homens, dos relacionamentos, eu falo que se a gente não se conhece e Sim. não sabe quem a gente não consegue nem comunicar para o parceiro, para o outro, o que a gente precisa muitas vezes, né? E às vezes essa falta de comunicação, porque eu atendo muitos casais também, então é essa falta de comunicação que às vezes traz uma desconexão, né? Sim, então sim, se conhecer, se permitir para poder comunicar e para poder gerar uma parceria e para poder fazer dar certo, porque o relacionamento é 50-50. Sim, Sim. Né? sim, exatamente isso. Andréia, e sobre a questão da hipnose, PNL, como essas ferramentas podem ajudar também as mulheres a desbloquearem? Sim. Bem, então, a hipnose é uma ferramenta que eu acho ela incrível. Conversa muito com a programação neurolinguística também. Sim. Né? Então, na prática, o que acontece? É como eu falei, como o nosso inconsciente, ele se comunica com a gente, né, de uma outra maneira, e ele entende, absorve, né, através dessa questão das imagens e das sensações e tal. Então, a hipnose ela vai trazer essa possibilidade de você fazer essa reprogramação através da onda cerebral específica, que aí é importante, né, a onda alfa, a onda teta, que é ali que você consegue acessar realmente, né, esse inconsciente, para você poder fazer essa reprogramação através de uma outra visualização, de uma outra sensação, de uma outra percepção e crença até muitas vezes, né? Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa que tem medo de barata, né? Uhum. E aquilo incomoda, aquilo paralisa. E aí, normalmente, o que acontece é que ela tem gravado nesse inconsciente uma sensação com uma imagem de alguma situação, que ela já viveu. Né, que ela já viveu, e aquilo Sim. abre em alguns gatilhos e aquilo atrapalha ela num monte de coisa. Ela vem e fala assim, André, eu queria me livrar disso, porque isso me incomoda. Uhum. Né? Então, aí você vai acessar isso com as técnicas de indução e tal, mas a pessoa fica consciente o tempo todo. É porque é um tabu achar que a pessoa perde a consciência, que o hipnoterapeuta ele vai lá e faz o que quer. Ai, gente, não existe muito isso, assim, pelo menos dentro do processo clínico, tá? Sim. É porque a gente sabe que tem pessoas que são mais suscetíveis, mas as pessoas Sim. que são mais suscetíveis, elas são para tudo, né? Elas são aquelas pessoas que a propaganda lá faz a sua hipnose lá, vendendo o produto, ela sai dali e vai comprar o produto. Uhum. Né? Então, ela pega em qualquer outra área, qualquer né? outra área. Mas a hipnose clínica, então, ela vai fazer essa reprogramação. Você traz essa... E é de acordo com o que a paciente pede para você. Exatamente. Uhum. Com essa história, com essa característica, né? Então você vai, que nem meu professor fala, né? Você vai fazendo sob medida, né? O processo. Então aí você traz essa imagem e você faz uma reposição de imagem através de uma sensação específica na condução do processo, onde ali de repente naquela história entre aspas, né? A cliente ela foi ali, ela conseguiu chegar, aquela barata ela se transformou na frente dela numa borboleta e saiu voando, uhum. e aquilo fica impregnado, fica como uma nova história para esse inconsciente, né? E daqui a pouco, como entre aspas, como um passe de mágica, nossa, o registro é que aquela barata não existe, é uma borboleta ali. Então ela não tem mais o medo, uhum. né? Não estou dizendo que ela vai pegar na mão, mas ela não paralisa mais. Sim. E assim é com tudo, na verdade, né? Tem a questão, às vezes, de alguns vícios, questão de compulsão alimentar, questão de depressão, de ansiedade. A gente vai trazendo algumas histórias que ficaram ali gravadas, como se fossem prints mesmo, né? Na mente. E você vai fazendo essas curas ali. Mas a gente sempre fala que a gente, como terapeuta, a gente não cura ninguém, né? Existe sempre o desejo e a decisão Sim. da pessoa que está ali de fazer acontecer. Então, o quanto é mais eficaz ou menos eficaz depende da entrega e da decisão da pessoa estar ali. Por isso que a confiança entre cliente, paciente e o terapeuta é muito importante, Sim. que é o tal do rapport, né? Porque ali daí a pessoa realmente ela pode relaxar, porque a onda alfa para o processo de hipnose é muito importante.
E a paciente, ela também precisa ajudar de alguma forma ali no processo, então, né, Andréia? Exatamente. Para sono, para insônia. Nossa, e aí tem um monte de ferramenta. A hipnose tem muitas ferramentas. Sim. Que conversa também com a PNL, que tem outras ferramentas. E a PNL também tem ferramentas para cada área específica ali que aquela pessoa está precisando. Então, é possível ela identificar, ou o profissional que identifica, se ela precisa de uma ferramenta de PNL ou se ela precisa de uma sessão ali de hipnose. Sim. Isso é o profissional que identifica? Em conjunto, na verdade. Né? Ela vai trazendo, porque assim, ali em consultório eu ofereço tanto o tratamento ali, de X sessões, ou depois passa para uma nova fase, né, do processo. Ou você pega uma mentoria, por exemplo, a pessoa vem para um processo específico. Quando se trata da hipnose somente, normalmente você não vai estender isso para muito tempo. Você acaba fazendo um trabalho que às vezes pode ser em uma sessão ou até umas 4, 5 sessões no máximo. Sim. E ali você vai combinando realmente com a pessoa, né, como é que ela vai se sentindo, e ela vai trazendo. E quanto mais existe a conexão, né, e a entrega, mais rápido, mais ágil é o processo. Sim. Andréia, e existe alguma dica prática ou hábito que essa mulher pode começar a fazer para ela conseguir ter mais ali consciência corporal ali no dia a dia dela, que pode também ajudar nos negócios? Vamos lá. Isso é bem interessante, né? Porque a maneira com que você se apresenta, né? A maneira com que você chega, isso é uma coisa assim mais superficial da linguagem do corpo, mas ela também faz parte, né? A maneira com que você olha, quando você fala, o teu tom de voz, tudo isso faz parte, né? Então, na verdade, tem a ver, porque assim, por exemplo, um corpo muito fechado, as pessoas que têm cifose, por exemplo, né, que é um corpo muito fechado, ela tem ali, por algum motivo, alguma história onde ela se fechou no coração, né, no chakra cardíaco aqui. Então, ela tem medo de se entregar, ela tem medo de confiar. Sim. Né? Então, quando você faz um trabalho de reeducação postural, você não está trabalhando só reeducação postural, você está abrindo aqui uma região que conecta com uma história muito importante aí. E se essa história não é trazida para a consciência, daqui a pouco o corpo fecha de novo. Né? Então, é reprogramar tudo isso. Então, por exemplo, numa reunião de negócios, né? Como é que você se sente de verdade? Né? Como é que esse corpo chega? Né? Você realmente faz aquela fala automática, porque você sabe que é assim que faz, ou porque você sente realmente essa segurança, você vai de peito aberto para aquilo, você conecta, você olha no olho, você vai dizer um oi, você dá um abraço, você é autêntica neste processo. Né? Então, eu acho que assim, é um processo que você pode buscar num método como esse que eu proponho aqui. Sim. Mas tem muitos canais hoje que trazem também informações importantes para você rever e trabalhar crenças, porque ao mesmo tempo é de dentro para fora, mas também é de fora para dentro, acontece ao mesmo tempo. E aí você pega alguns canais, né, que falam dessa reprogramação mental, que falam de desprogramação de crenças limitantes. E isso, naturalmente, você vai criando uma nova percepção e vai, sim, impactando no teu corpo e na forma de você se apresentar para o mundo, se apresentar no teu trabalho, né? Você criar conexões, de repente, né, com superiores ou com os colaboradores, ou com os parceiros, sem perder essa autenticidade, sem entrar naquele automático, né? E aí você está muito mais consciente. E quando tudo isso acontece, vamos trazer para os negócios, né? Você ativa até a intuição, né? E a intuição você vai acessar até pelo corpo, porque o corpo dá um sinal, você já sabe que ali tem alguma coisa para você prestar atenção. E é muito interessante, porque às vezes até uma parceria que racionalmente você sabe que é uma parceria legal, mas alguma coisa no teu corpo, em você, diz que não é o momento.
E você não escuta, porque você não se conhece. Isso. E aí você fecha a parceria e perde dinheiro, ou não dá certo, só traz incômodo. E você vai lapidando isso e vai melhorando os negócios. Nossa, muito, muito, né? muito. Andréia, e conta pra gente também sobre o teu trabalho com a constelação familiar, como é que essa abordagem ajuda as mulheres? A constelação, eu acho incrível, né? Tem prós e contras, né, da constelação. Eu acho que a gente está num movimento onde todo mundo quer fazer, quer se formar em constelação. Então, a gente tem pessoas que fazem um curso de final de semana e eu sou consteladora. Então, importantíssimo essa tua... E aí, aí por isso que você tem, né, os psicólogos, né, criando um movimento contra. É uma questão política aí, né, de reserva de mercado, mas vale, eu acho que o nosso senso crítico e buscar quem é esse profissional, porque é um método que traz muito resultado, muito rápido, porque é isso que acontece. As técnicas hoje, como constelação e outras ferramentas e métodos que vêm da neurociência, ela está trazendo um resultado muito rápido. Então, aquela coisa da terapia tradicional, que se fica anos, cara, ninguém quer mais isso. E as pessoas que estão buscando com profissionais liberais, que não necessariamente são psicólogos, mas são terapeutas em outras áreas, estão conseguindo mais resultado do que os próprios psicólogos. E aí com certeza. Aí está dando maior confusão. Está dando uma confusão. Está dando uma confusão. Mas, enfim. Então, assim, a constelação ela é super legal nesse sentido. Eu uso a minha ideia, porque eu estou finalizando ainda essa outra pós, tá, de constelação e mediação. Então, mas eu digo assim, que eu estou já nos finalmentes ali, mas eu trago o princípio da constelação para dentro do meu trabalho. Porque eu acho que tem outras colegas que eu trabalho que têm muito mais experiência na constelação, e eu prefiro, às vezes, encaminhar, quando é algo específico de constelação, encaminhar para essas outras colegas, né? Correto. Então, eu trago a mediação, sim. A mediação eu uso muito, porque eu atendo também casais e outras situações, até de trabalho também, de parcerias e tudo mais. Trazendo, às vezes, até palestras para como você trabalhar um padrão mental dos funcionários, onde eles se engajam mais, onde eles estão mais felizes, que é a felicidade corporativa, né? Sim. É uma outra coisa que eu tenho também trabalhado, que se alguém se interessar, grita que eu atendo. Então, a constelação eu uso nesse sentido, na parte sistêmica, o meu olhar sistêmico para o processo. Mas não estou atuando com a constelação, e mesmo depois de fechar, né, essa outra pós, eu acho que eu vou ficar onde eu estou mesmo. Perfeito. E encaminho para as outras colegas, porque elas têm uma bagagem sim. muito maior. E, às vezes, quando eu preciso de uma constelação, eu também Você peço também a elas. pede a elas. É isso. Muito bacana. Chegamos aqui no final, Andréia. Até peço desculpa que eu tive uma crise aqui de tosse, gente. Tive que sair um pouquinho. Mas obrigado, doutor Rodrigo da Quantum, lá de São Paulo, está aqui sempre nas lives me seguindo. Muito obrigada, doutor, por estar aqui. Ele colocou aí, olha, eu representando os homens por aqui. Obrigado, valeu pela sua atenção aí. Tenha um excelente dia e um bom final de semana. Grata mesmo por você estar sempre acompanhando aí o nosso trabalho aqui em Curitiba, na Rádio Paraná Oficial. André, eu quero que, por gentileza, você deixe os seus contatos. Muito bem. Todos eles, a escola, os cursos, tudo que você tem aí, deixa aqui para as nossas mulheres empreendedoras. Vamos lá. Então, primeiro, obrigado, né, por esse bate-papo, essa conexão. Eu estou muito grata, amei estar aqui com vocês, com todo o público. Trabalho um projeto incrível que só precisa expandir e crescer cada vez mais. E vai crescer. Já é. Né? E, então, assim, eu tenho, né, o canal nas redes sociais, o canal do Instagram, né, que eu acho que é o acesso número 1 aí, é o Andréa Soares 1111, _ terapias. E aí tem, eu acho que é legal dizer, né, desse canal do YouTube, onde eu fiz esse registro de conteúdos, que é o podcast de Corpo e Alma.
Tá lá, tem vários vídeos. Então, quando você me perguntou, né, de às vezes ajuda, Sim. ali é uma referência, foi para isso que eu fiz esses vídeos, esse material, que tem assim desde técnicas terapêuticas até a área educacional de formação de filhos, de parte familiar. Então, tem muito conteúdo lá também no YouTube, tá? No De Corpo e Alma, Andréa Soares. A dança-terapia, né, ela acontece... tem um projeto, mas daí o pessoal entrando em contato comigo pelo direct lá no Instagram, a gente vai se comunicando, eu passo, né, o WhatsApp e a gente vai conversando. Tem um projeto voluntário para quem quiser fazer, né, a dança-terapia. Tem um outro projeto daí que é nesse espaço do Biocompany, que é pela manhã. O trabalho terapêutico na clínica, né, é no DG Mais Saúde. Tem o projeto da Plene Saúde da Mulher, né, também, que para quem quiser, por exemplo, contactar o meu trabalho com valor diferenciado, você acessa lá a Plene e você consegue, né, tendo essa conexão, também valores bem diferenciados, bem mais acessíveis. Aí tem as palestras, né, agora dia 18, estou dando uma palestra num espaço novo terapêutico, que chama-se Farol. No dia 24, estarei no espaço terapêutico Eu Vejo Você, na Água Verde, também com uma roda de conversa maravilhosa. Estou muito animada para esse dia 24, porque é um projeto do coração, assim, também. E lá com a Marli, no Farol, também a ideia vai ser por lá. Acho que vai ter dança-terapia lá também no Farol, porque a Marli também quer que tenha lá. E no segundo semestre, junto também com uma outra parceira, a gente... São duas parceiras, a Lisiane Krieger e a Doris. Então, a gente vai fazer um evento de neurodivergentes na área de saúde mental, mães atípicas, lá na FESP, na área de psicologia. Então, a gente está fechando lá com a Malu essa data. Então, logo a gente vai começar a fazer a divulgação. Isso, por favor, me passe os dados daí, Andréia, que eu gosto de colocar aqui. E com a Doris Rangel. Também a gente está com um projeto junto com o Espaço da Cris, que é um espaço de constelação. Correto. A gente vai fazer um retiro urbano. Olha que bacana. Então, também é um outro projeto que está aí também para sair. E aí a gente vai tá aprontando, né? Está aprontando o tempo todo. E eu fico à disposição, né, para todas essas possibilidades aí nessa minha trajetória, né? E para alguns outros projetos também, porque eu gosto muito dessa coisa, né, do evento, do palestrar, de poder, né, atingir mais pessoas, a área da comunicação, das redes, e é isso, porque o propósito é esse, né? Exatamente. É a gente poder impactar mais pessoas, trocar, se apoiar e fazer acontecer. É isso aí. Obrigada, meu amor, minha linda. Já estamos aí, já adorei essa mulher, quero sim também fechar alguma coisa com ela aí, um projeto bacana. Hoje se encerra uma parceria, não se encerra uma parceria, mas damos uma pausa. A Amanda, que sempre está comigo aqui na Rádio Paraná Oficial, ela vai deixar de estar comigo aqui na segunda-feira. Hoje foi o seu último dia. Sim. E ela vai seguir para um outro projeto. Eu só tenho a agradecer minha vidinha, como eu chamo ela, por todo o carinho, por toda a paciência, por todos os desafios. Você é uma menina incrível, uma excelente esposa, uma maravilhosa irmã. Então, eu sou muito grata por você ter entrado na minha vida naquele momento. A gente fala muito sobre isso, sobre Deus saber os momentos. Então, eu sou muito grata. Gente, não teve nenhuma briga, porque geralmente as pessoas querem saber se houve. Não. É um ciclo que, aqui para a rádio, ela já se encerrou, que é o que a gente fala. A Amanda está com outro projeto. Eu continuo também na rádio, mas sem a Amanda agora. Já vou aqui sentir um pouco, porque ela é o meu braço direito aqui mesmo. Mas eu entendi, e sei que, como uma mulher que fala muito dessa questão
do apoiar mulheres, sim. não pode ser diferente. Sim. Com todas as mulheres que vêm até mim, eu entendo que Deus as colocou, me ensinou, e aí elas têm que voar. A Amanda vai continuar comigo em outro projeto, Sim. que é o meu Influenciadora 40+, na menopausa. Uau. Então, a gente mudou só a forma ali de estarmos. Ela não vai estar mais comigo todo dia grudada. Então, meu amor, muito obrigada, como eu falei, por tudo, pela parceria, pelo cuidado, pelo apoio, pelas palavras, pelas orações, pelos momentos que vivemos, que foram incríveis, felizes. Eu só tenho a agradecer você. Que Deus te abençoe, te ilumine. Amém, E Jô. que você vai voltar muitas vezes aqui, Sim. dar o seu piteco, que eu te conheço. E então, siga teu caminho e que Deus te abençoe. Amém, Jô. E só não estaremos juntas aqui na rádio, mas estaremos juntas em um novo projeto que estamos aí planejando, estruturando, e para isso precisamos de mais tempo e também de cada uma estar em um lado aí, investindo tempo em um lado, para que juntas uma possa estar apoiando a outra, né? Como a Josiane sempre fala sobre apoiar. Então, desde o primeiro dia que nos conhecemos, que foi realmente ali uma conexão de Deus, em um momento em que eu precisava conhecer a Josiane, foi o momento em que eu conheci a Jô. Realmente foi um presente de Deus na minha vida. E eu sabia que era um momento ali que iríamos passar juntas aqui na rádio para que pudesse surgir algo ainda maior, para que estivéssemos juntas também ajudando mulheres, que é isso que nós vamos fazer juntas. Estarei investindo mais tempo na fotografia, que é a minha área de formação, que eu amo. E que, graças a Deus e com muita ajuda da Jô, tem crescido muito aqui em Curitiba. É algo que eu sempre falo. A Josiane me apresentou às mulheres que eu conheço hoje, me levou nos eventos que eu já fui. Então, ela tem uma participação gigante aí na minha trajetória, na minha carreira como fotógrafa aqui em Curitiba. Me acolheu muitos momentos, até como uma mãezona. Minha mãe está longe, então, muitas vezes, o Jô fez esse papel aí de me acolher, de cuidar, de brigar comigo quando eu estava ali com o sapato errado, com a roupa errada no dia do frio, de me levar até para tomar vacina. Então, é esse cuidado, Jô. E a amizade, que graças a Deus vamos manter. Amo sua vida, muito obrigada por todas as oportunidades. E é claro que o girassol é Que lindo. Sempre se tem um girassol. E você sabe que eu amo presentear mulheres incríveis com o girassol. Então, esse é o seu, que ele está ali, ó, germinando, que é para continuar o nosso carinho, nossa amizade, que dure. Né? E é o girassol virado para o sol, e é algo que simboliza muito para mim. Tá bom, garota? Obrigada. E a Andréia está aqui para selar esse momento aí, Sim. né? É isso aí. Então, gente que ficaram comigo até agora aqui na minha live, muito obrigada. Sigam a gente nas redes sociais aí. Temos muitas coisas para acontecer, muitas parcerias que estão vindo. Só tenho a agradecer a todos. Um excelente final de semana. Vamos continuar me vendo ainda. Espero que segunda-feira já sem roquidão. Mas aí, muito obrigada a todos. E até daqui a pouco. Daqui a pouco eu entro e falo mais alguma coisa para vocês. Beijo, beijo, beijo. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau.